Irmãos, eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, comigo em Gênesis. Gênesis capítulo de número 32. Se o fundo estiver no jeito, pode soltar, tá bom? Gênesis capítulo de número 32, nós iremos ler versos de número 22 ao 24. Daí depois iremos pular do 27 ao 30. Assim que você achar, dá uma glória bem gostoso para Jesus, para mim entender que você encontrou a referência sem citada. Todos encontraram? Não feche sua Bíblia se você encontrar, pode manter ela aberta. Nós vamos estar usando ela bastante. Amém? Misericórdia. Amém. Podemos ver? Todos encontraram? Amém. Vamos lá, Gênesis capítulo de número 32, versos de número 22 ao 24. Depois iremos pular para o 27 ao 30. Diz assim: E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. Verso 23. E tornou-os e fez-o passar o ribeiro e fez passar tudo quanto tinha. Eu vou ditar o verso 24, você repete comigo. Jacó, porém, ficou só e lutou com o varão até que subiu a alva. Agora versos 27 a seguir diz assim: E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o seu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dai-me, peço, a saber o teu nome. E disse: Por que pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Versos 30, eu vou ditar e você repete comigo. E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. Feche seus olhos, cubra a tua cabeça, levante sua mão direita acima do ombro, repita comigo: Senhor Jesus, eu preciso que a tua palavra seja profecia para a minha vida. Então eu te darei todo louvor, toda honra e toda glória. Se sente aplaudindo e glorificando Jesus. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler diz a respeito à vida de Jacó. Porém, esta noite eu quero falar um pouco a vida de Abraão e de Isaac e de Jacó, e nós iremos finalizar nessa passagem que nós acabamos de ler. Quem foi Abrão? Abraão, ele nasceu nas terras de Ur dos Caldeus, ele era filho de Terá, um homem muito bem sucedido financeiramente, uma família bem estruturada, e a Bíblia diz que Deus se revela a ele. Eu acho lindo isso, porque muitas pessoas acham que as pessoas que escolheram Deus, mas a Bíblia diz em João 15 que Deus nos escolheu. É por isso que eu não sei se você já passou por isso, alguns momentos você pensa assim: bendita a hora que eu aceitei Jesus, bendita a hora que eu resolvi servir a Ele, mas é bem a verdade que foi Ele que te escolheu. Então Deus chama Abrão, no original do hebraico é Rambrão, tem um H antes. E Ele se revela a ele e fala: Abrão, sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu haverei de lhe mostrar. Te abençoarei. Gênesis capítulo 12, do versos 1 ao 4. Eu vou ditar, se você quiser acompanhando com Bíblia. Hoje eu vou usar bastante Bíblia. Amém? Amém. Quem gosta de Bíblia, diga glória a Deus. Eu amo Bíblia. Aí ele diz: sai da sua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu haverei de lhe mostrar. Te abençoarei, te agradecerei. Quem te abençoar será abençoado, e quem amaldiçoar será amaldiçoado, e em ti será bendita todas as famílias da terra. Aí a Bíblia diz no versos 12: partiu, pois, Abrão como o Senhor lhe ordenara. E muitas pessoas pregam isso como culto de missões.
Mas é bem a verdade que eu preciso entender que o lindo não é o chamado de Abraão, o lindo é a obediência, porque poderia ser outra pessoa. E nós vemos nos dias de hoje muitos jovens que são chamados a servir a Deus. E quando a gente fala chamado, não é cantar, não é revelar, não é cortar laço, não é marchar no manto. Quando a Bíblia diz em Mateus 22,14 que muitos são chamados e poucos são escolhidos, ele está fazendo uma referência à noiva do Cordeiro. Não é para quem prega, para quem canta, é quem simplesmente aceitou a Jesus. Porque mais lindo do que o talento que você exerce no altar é o caráter que você tem oculto com ele. O mais lindo não é aquilo que você faz diante do público, mas aquilo como você vive constantemente diante dele. E eu estava pensando nisso aqui, eu vou correr com a mensagem, eu estava sentado ali, eu estava pensando, eu lembro que eu sou missionário, eu prego a palavra de Deus, e o chamado que Deus me deu é pregar para pecadores. Prego por bondade nas igrejas. Mas eu lembro que um amigo meu de infância, Fernandinho, ou João Fernando, um dos meus melhores amigos, ele se enveredou pelos caminhos errados e ele foi para a cadeia, ficou preso 4 meses. E nesses 4 meses que ele ficou preso aqui no CDP, para cá eu acho, ele ficou 4 meses, ele leu a Bíblia nesses 4 meses 2 vezes. E ele saiu da cadeia. E naquele tempo eu era jovem, eu servi, não era obreiro, não me lembro. Tá? É que eu nasci na igreja, eu não me lembro. Eu nunca entrei no clube, eu nunca saí na noite. Então eu não me lembro muito bem. Eu lembro que eu sempre via ele ali no condomínio onde a gente morava. E era de madrugada já, ele estava sentado lá. E ele falou: pô, negão, eu saí da cadeia, cara, lá tem crente. Olha o que ele falou pra mim. Eu estou usando o linguajar que ele usou. Não fique escandalizado. Estou sendo bem no que ele falou pra mim. Quando eu estou andando na rua, alguém fala: e aí, negão? Eu lembro que é algum amigo meu de infância. Quando fala: Pai do Senhor, agora, eu sei que é algum irmão da igreja. Aí ele falou assim: pô, negão, lá na cadeia tem crente. Escute bem, jovem. Eu falei: Fer, ele rapaz, lá é mistério puro. Aceitei Jesus. Eu vivia levando ele na igreja. Ele não aceitava Jesus, queria o mundo, mas lá ele aceitou. Escuta só. Aí ele ficou: lá tem crente, hein? Lá tem vaso, lá tem mistério, lá tem poder. Lá cara é crente. Eu falei: é mesmo, Fer? Ele falou: é. Eu falei: tá bom, a gente volta a se falar daqui uns 2 meses. Pô, li a Bíblia 2 vezes. Deus falou comigo, me converti, estou firme na presença de Deus. Eu falei: Fer, veja bem, lá você não tem a opção. Lá não tem baile, lá não tem clube, não tem mulherada, não tem bebida, não tem campolim, não tem rolezinho. Eu quero ver você ser submisso, chamado que Deus te deu lá, aqui. Estou firme. Passou 2 meses, eu estava subindo, cantando essa música, porque eu sou das antigas. Meu tempo é esse aí: Espírito em verdade, é único, digno de glória. Essas músicas: caminhando eu vou para Canaã. Fui subindo, peguei minha Bíblia, encostei no chegatão velho, alto, DL 88. Subindo, quente, alegre, feliz. Tinha vindo lá do Vale da Benção, dela Soiaba. Fernandinho estava sentado, olhando para mim, com o olho estralado. Eu falei: meu Deus, o que aconteceu? Posso conversar com você? Me chamou de canto, começamos a andar no condomínio onde a gente morava, era um estacionamento grande. Ele abriu a mão assim, cheio de paranga, de maconha, de droga, de um monte de coisa. Ele falou: negão, eu me enveredei no meio de droga, bebida, mulherada, comecei a entrar minha mulher. Eu não sei mais o que eu faço. Eu falei: mas você não estava firme na presença de Deus? Não é na cadeia que tem crente? É lógico que eu dei essa lapada nele, né, irmão? Mas o que eu quero que vocês entendam, pregando aqui para vocês, é que ser crente é quando você tem a opção, a oportunidade de fazer errado, mas você escolhe fazer certo. Irmão, quantas pessoas já pregou nesse altar? Quantas pessoas saem da droga, da pinga, da prostituição, do baile rave, saem da jogatina, saem da macumbaria, vem para a igreja, começa a ler Bíblia, começa a pregar, revelar. E como que Deus não vai usar? A pessoa vivia chupando lata, fumando cachaça, correndo atrás de mulherada. Agora ela não quer nem saber das mensagens no WhatsApp. Ela quer palavra, ela quer poder, ela se tranca, ela não falta de culto. Deus começa a usar, mas eu quero ver permanecer. É aqui que eu quero pregar para vocês, jovem. Permaneça na presença de Deus. Às vezes os nossos pés trilham para o caminho distante de Deus, mas o nosso coração tem que estar sempre inclinado e voltado a Ele. Abraão, ele tem um filho, nasce Isaac. Quando Isaac já é um homem feito, beirando os seus 20 anos, 27 a 30 anos, segundo a cronologia bíblica, a Bíblia diz que Abraão faz um voto com Eliezer Damasceno e diz para ele: olha, meu filho não vai casar com mulheres aqui das terras dos caldeus.
vai lá para as terras de Padã Arã e traga uma mulher para o meu filho Isaque. Isaque tinha entre 30, 27 e 30 anos. Aí veja bem, a Bíblia diz que Eliezer Damasceno vai lá até para as terras de Padã Arã buscar uma esposa para Isaque. Ele vai trazer Rebeca. Nós conhecemos a história. Está em Gênesis capítulo 24, verso número 63. Quando Eliezer está trazendo Rebeca, Rebeca olha de longe, e a Bíblia diz, Gênesis 24, 63, marca aí. Isaque sabe que Deus está preparando uma mulher para ele. Que Eliezer foi buscar, Eliezer Damasceno, que era o servo mais velho de Abraão, foi buscar uma esposa para ele. Aí o que ele faz? Ele vai para os campos orar. E a Bíblia diz que ele sai ao entardecer e ele vai orar. Ao cair da tarde, Isaque vai para o campo orar. E qual é o nome desse campo? Belaroi, que significa, o Senhor me faz ver. É a mesma passagem que Agar deixa o menino Ismael chorando de longe, e ela começa a chorar. Quando ela começa a orar, o anjo desce, abre os olhos dela e mostra uma fonte de água. E o texto diz que enquanto ele está orando, a Rebeca vem vindo de longe, em cima da carruagem. Quando ela olha, ela vê um homem bonito. Ela pula da carruagem. Ela chega bem na orelha de Eliezer Damasceno e fala: quem que é aquele varão bonito que está lá no meio do mato orando lá? Aí Eliezer Damasceno fala: viu, isso aí é o meu Senhor. Ele é filho de Abraão. Deus o tem abençoado em tudo. Sabe o que ela faz? Ela volta para a carruagem. Prega isso aqui. Eu não quero forçar o texto, eu vou pular aqui. E ela cobre o rosto, porque é costume cobrir o rosto, sem que o homem veja o seu rosto. Não estou falando de partes íntimas. O rosto. Antes do casamento era só os olhos. E o que está acontecendo nos dias de hoje? Primeiro, os varões não estão orando. Não está buscando. Irmão, estou cansado de ver isso. Ai, pastor, eu quero casar com ela, é novinha, tudo no lugar, é o violãozinho. Eu pergunto, está orando? É submissa a Deus? Gosta de Bíblia? É dizimista ofertante? É submissa aos pais? Honra ao ministério? É obediente a pastor? Dá bom testemunho? Então, é no campo da oração que Deus vai lhe... Ei, crente não casa não namora para ver se vai dar certo. Crente não começa ficandinho, dando picotinho, vamos namorar, vamos morar junto. Não, meu irmão, crente namora para casar, não namora para ver se vai dar certo. Porque quem ora, Deus mostra. E deixa eu falar algo bem rápido aqui, ó. É no campo da oração que Deus nos faz ver. É no campo da oração. E não estou falando só para quem é jovem, não, para quem é casado também. A mulher que ora, o marido não passa para trás. O homem que ora, a mulher não passa para trás. Se o homem é um homem de oração, se a mulher está com graça, está enveredando, fazer algumas coisas, Deus se revela a ele, seja em oração, seja na igreja, seja em sonho, mas Deus revela e mostra. Agora, veja bem, é no campo da oração que Deus nos faz ver. Qual que é o propósito de Deus? A Bíblia diz em Amós 3:3: poderão dois andar no mesmo caminho, se um não está de acordo? Deus vai mostrar para você se o que você está cultivando, esse relacionamento, essa amizade, esse namoro, ou essa pessoa que você está flertando, ou você está observando, seja internet, Instagram, WhatsApp, se é da vontade de Deus. Então, primeiro ponto, é no campo da oração que Deus nos faz ver. Segundo ponto, quando ela viu que aquele era o homem que era preparado para ela não tirou o véu, ela colocou. Pelo amor de Deus, eu vou passar rápido aqui, tá? Chega congresso, pastor, vai vir 10 grupos, vai vir 10 igrejas, é festa. A irmã perde 5, 10, 6 quilos em menos de um mês. É nesse dia que eu vou colocar aquela saia bem apertada. Vai estar cheio de novinho, vai vir aquela igreja de tal lugar. Eu não sou da Assembleia. Eu sou base batista. Mas prego muito nas Assembleias, conheço todos os pastores, muitos amigos. Os mais famosos até os mais menos expressivos. Conheço tudo. Fala, eu vejo lá naquela igreja que vai vir, nossa, lá tem um monte de menininha bonita, lá tem um monte de músico talentoso. Aí o irmão passa o mês inteiro lá na academia só malhando bíceps, para chegar no congresso e botar aquela camisa bem apertada, que não dá nem para levantar a mão, que se levantar a mão rasga. A mulher, irmão, se perequenta tudo, põe aquela roupa, é tudo comprido, mas tudo...
Vou pular, vou correr aqui. Irmão, santidade é o Senhor. A Bíblia diz em Hebreus 14 que sem santidade ninguém verá o Senhor. Agora, deixa eu falar para você aqui, que isso aqui Deus ministrou no meu coração, eu não acabei lendo, isso aqui eu acabei orando. Zacarias capítulo 13, versos 9, a Bíblia diz assim: e provarei o meu povo, a terceira parte, e os purificarei como o ourive purifica a prata, os provarei como se prova o ouro, e eu chamarei o meu povo, e eles me responderão: o Senhor é o meu Deus. Agora veja bem, como que se purifica a prata? Hoje nós temos ferramenta. A prata tem um ponto certo. O ouro você pode meter fogo, quanto mais fogo, mais ele brilha. A prata, se você esquentar muito, ela passa do ponto. O ourive, que era especialista, ele pegava a prata, colocava em cima de um ferro, e ele ia derretendo aquela prata. E ele ia colocando fogo, esquentando fogo. Quando que ele sabia que a prata estava purificada, estava no ponto certo para ser utilizada? Porque a prata virava um líquido. Quando a prata começava a refletir a imagem do ourive. Só quem é crente já entendeu. Deus, ele vai nos provando com o fogo da vida, ou com o fogo do Espírito. E quando ele vai nos provando, ele percebe que nós estamos parecidos mais com ele do que com o mundo. Ele diz: agora você está pronto. Irmão, santificação é isso. Eu amo pregar sobre santidade. A teologia nos ensina que os 4 esboços que mais avivam a igreja: primeiro, arrebatamento; segundo, é sobre os carismas do Espírito Santo, os dons, talento; terceiro, é sobre a crucificação, que não aproxima o homem de Deus, mas Deus do homem, pelo perdão de Jesus Cristo. E o quarto, que é o que eu mais amo pregar, é santificação, que não aproxima Deus do homem, mas o homem de Deus. Porque se a pessoa é santa, é dada a oração, a leitura da palavra, bom testemunho, pega isso aqui, não tem profeta para ela, não tem profetiza para ele, porque se ele ou ela precisa, é joelho no chão, é boca no pó, é olhos na palavra, e Deus se revela a ela. Agora, sem santidade, Deus, ninguém vai ver Deus. O texto diz em João capítulo 12, versos 24: se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele matar a carne dele, ele dará muitos frutos. Então eu tenho que entender que nesse processo que Deus tem algo para mim, eu tenho que me santificar. Eu casei com aquela jovem que está lá atrás, casou comigo com 20 anos. Eu já falei isso aqui, nós namoramos 2 anos e 7 meses. Casou comigo virgem. E eu lembro que quando nós começamos a namorar, ela apontou o dedo na minha cara, ela falou assim: ó, eu vou casar virgem. Eu tirei o dedo dela, que senão ia bater no meu nariz. Falei: se eu não te esperar, eu não te mereço. E eu tenho orgulho e prazer em pregar isso. Vale a pena esperar. Irmão, ninguém vai ter casamento perfeito, tá? Quem está querendo entrar no casamento é que nem piscina fria. Casar tá lá bem, a água tá quentinha, bem para sair. E os que está fora estão ensaiando para entrar. Casamento é assim. Tem hora que você quer beijar, abraçar, dar carinho. Tem hora que você quer pisar no pescoço com força. Mas eu posso te garantir, se é de Deus, sempre Deus vai te dar o melhor. Então espere em santidade. O texto diz que Isaac casa com Rebeca. Quando Isaac casa com Rebeca, ele tem 2 filhos, Jacó e Esaú. Esaú, ele vai virar caçador, e Jacó vai virar pastor de ovelha. E o texto diz que Esaú saiu caçar. Naquela noite ele não apanhou nada. Ele volta da caça cansado e com fome. Gênesis capítulo 25, verso número 29. Quem está me acompanhando, diga glória a Deus. Quando Esaú olhou, ele viu o guisado que Jacó estava cozinhando. Ele falou: nossa, esse guisado está muito bonito. Ô meu irmão, me dá o guisado. Ele falou: te dá, eu não te dou, mas eu te vendo. Pelo quê? Pelo direito da primogenitura. Tem gente que fala que Jacó roubou Esaú. Jacó não roubou Esaú. Ele vendeu. Pagou barato, mas comprou. E Romanos vai colaborar com isso. Romanos 9 vai dizer que Esaú desprezou a bênção de Deus. Por isso que Jacó entrou na fila. Agora veja bem, Gênesis capítulo 25, verso 29. Olha que Esaú falou: eu estou cansado ao ponto de morrer. Do que me servirá o direito da primogenitura? Irmão, primogenitura era a bênção de Deus sobre a vida dele. Primeiro, na cultura judaica, quando era dividido os bens, o marido deixava lá uma casa de 1 milhão. O
500 mil já era para o filho mais velho. Depois se dividia a outra metade para a esposa e para os meninos mais novos. O mais velho tinha direito a mais, fora a bênção de Deus. Agora, eu só quero que você se atenha nisso aqui. O texto vai dizer em Gênesis capítulo 25, verso 32, que ele falou: eu estou cansado, no que vem me servir a bênção de Deus. E vendeu o direito à primogenitura, jurou, por um prato de lentilha. Agora eu preciso expressar isso aqui para você. Tome cuidado com as decisões que vocês tomam quando estão cansados. Porque quando você está cansado, você não consegue mensurar suas decisões. Você só quer resolver o problema. Eu estou cansado desse trabalho, eu vou pedir a conta. Pede a conta. Daqui a alguns meses vai ser o próximo na fila, lá no pátio. Não sei se tem isso aí ainda. Entregando o currículo, pedindo favor para alguém encaixar o teu currículo na fila de emprego. Eu estou cansado desse casamento, irmão. Eu quero que levante aqui a mão ou o pé para dizer que nunca pensou em largar o marido ou a esposa. Que nunca pensou, levanta, eu vou esperar, te dou um minuto. Vai agora. Tá vendo? Só que eu preciso que você entenda isso aqui, irmão. Toma cuidado com as decisões que você toma. Eu estou cansado. Não aguento mais um grupo de jovens. Não aguento mais liderar. Eu não aguento mais esse trabalho, não aguento mais esse relacionamento. Às vezes esse relacionamento que você está tendo, está dando trabalho, mas às vezes, estou falando que às vezes, eu não sei, esse trabalho que está dando é propósito de Deus. A turma diz assim: porque quando está dando tudo errado, é porque não é da vontade do Senhor. Irmão, vai ler Bíblia. Números, ele diz assim: eu provei o meu povo, fiz eles perecer, passar fome, eu os sustentei no deserto para me saber o que estava no coração dele. Deus muitas vezes vai provar a tua resiliência. Ei, quer ter ministério? Vai. Está achando que ministério é pegar o microfone e ficar engrossando a voz, cantando e falando que nem Júnior Trovão, que nem o Abeildo Costa? Ministério não é ter voz grossa, não é cantar bonito. Você pode cantar que nem o MTV, você pode conhecer Bíblia, que de Apocalipse a Gênesis. Não é ministério, é resiliência, é estrutura. Pode bater, porque aqui tem estrutura. Pode caluniar, pode defamar, pode falar mal, pode pisar, mas eu estou firmado na rocha. Tem gente que acha que ministério é ganhar cachê alto e ficar postando fotinha bonita na sacada do hotel 5 estrelas. Ministério é eu morro para que você viva. Ministério é eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Ministério é eu de bom grado me gastei, me deixei gastar por amor aos outros. Eu fico vendo uma geração que fica postando aí que é apóstolo, agora é apóstolo, é bispo, não sabe nem o que é. Isso aí não é título, isso é trabalho. O que é ser bispo? É estar à frente. É uma linguagem de quem trabalha na roça, quando está cuidando das ovelhas e tem um monte de lobo. Antes de vir as ovelhas, é o bispo que vai à frente. Se o lobo atacar, vai atacar quem? O bispo, o presbítero, o pastor. O que Jesus falou? Eu sou um bom pastor que dou a vida pela... Aí tem gente que está achando que o ministério é isso aí, é colocar um terno do Boss de 10 mil reais, um Rolex, ganhar oferta alta, cantar bonito, pregar. Não é isso. Faz parte para quem é bem sucedido e quem quiser levantar, amém. Mas ministério é lágrimas, é quebrantamento, é se gastar por amor ao próximo. Eu vejo tanta gente falando: eu quero fazer missões, eu quero pregar, eu quero cantar. Ei, peraí, irmão, pelo amor de Deus, vamos se doar um pouco. Nos Estados Unidos, um jovem com 14, 15 anos já está pensando em se aposentar. Com 30 anos ele já quer ter ativos, dinheiro, ações. No Iraque e Afeganistão, um jovem com 14 anos fala 3 idiomas e está pronto a morrer por Alá. No Brasil, um jovem com 12 anos já quer um iPhone. E se chegar nos 17 ganhando 2 salários mínimos, ele já vai comprar uma motinha para ficar enchendo nosso saco no trânsito. Vem. Chegou nos 20, 25, eu estou encalhado, eu preciso arrumar um Isaac, um varão, eu preciso casar, estou encalhado, 25 anos está encalhado. Ai, cadê meu varão? Eu falo para as novinhas: o varão está lá no fundo da casa, vai lavar roupa, vai estender roupa lá no varão.
camarada com 25 anos sabe trocar um chuveiro. Irmão, eu conheço gente que com 20 e poucos anos, quase 30, não sabe trocar um pneu de um carro. Só fica enfiado na internet aqui, ó. Como vai constituir uma família? Vai lavar muita louça ainda, meu filho. Vai entrar aqui na regra da esposa. Já deu risada. Vamos lá, irmão. Então, toma cuidado com as decisões que você vai tomar quando você está cansado. Porque a fé nos faz se mover, mas a fé também nos faz esperar. E quem espera em Deus, escute muito bem, não se cansa. A minha irmã casou com 30 anos virgem. 30, 32. Eu casei com 37. E não dei um tiro no pé, não me arrependo de nada. Não ficava desesperado, preciso casar, preciso casar. Quando eu era mais novo, eu estava beirando meus 20 anos, Deus olhou para mim, eu estava fazendo trabalho aqui em Itu, Ele falou, eu quero o seu melhor. Falou para mim literalmente, estava na garupa Daniel, estava beirando os 20 anos, 19, 18, alguma coisa. Eu falei, Deus, o que eu posso te dar? Eu ouvi Deus, aqui na Castelo, indo para Itu, Salto de Itu, fazendo trabalho missionário. Eu falei, o que eu posso te dar, Deus? O que eu tenho de melhor? Eu entendo que o Senhor quer algo de mim. Na hora que eu desci ali, irmão, eu não vou contar, que não dá tempo de contar, o testemunho é muito maravilhoso. Ganhei almas, pessoas que estavam indo no centro espírita fazer trabalho, entraram na van e voltaram para São Paulo, entrando dentro de um bar, expulsando o demônio boiadeiro. As pessoas queriam ouvir a Jesus, foi maravilhoso. Na hora que eu voltei para sentar, rajando língua estranha, o Espírito Santo falou comigo, eu quero que você me dê o seu tempo. Antes dos 30 você não casa, Danilo. Eu casei depois dos 30, mas quando eu fui casar eu já tinha carro, dinheiro na conta, casa própria, 2 faculdades. Eu estava preparado para receber aquela baixinha de renta ali. Então não tenha pressa. Tem gente que começa a servir a Deus, o novinho entra na igreja, a irmã nem espera o novinho aceitar Jesus. Ela não anda com 38, ela não anda com R15, ela anda com metralhadora. Alguém tem que pegar. Quando não, o irmão que acabou de aceitar Jesus, Deus tem um chamado na vida dele, desenvolva. Deus falaram comigo já há muitos anos, eu preciso falar isso. Tem muitos ministérios abortados por causa da carnalidade do homem ou da mulher. Às vezes Deus te chama, você aceitou a Jesus, Deus está dizendo, venha para a escola dominical, aprenda a servir a casa, aprenda os fundamentos, aprenda as doutrinas, aprenda como caminhar na presença de Deus, aprenda como conduzir uma família, não como um homem, mas como um homem de Deus. Não espera. Jeremias se antecipou, queria ser. Imagina Jeremias, filho do sacerdote por nome Uquias, crescendo perto das cortes de Bet-Rali, de Jerusalém. Na hora que ele via lá as mulheres vindo de todas as regiões para oferecer sacrifício, eu imagino Jeremias falando, agora eu vou casar, já sou um homem, eu preciso construir família. Filho de sacerdote, devia ter um cabelo muito bonitinho, uma pele boa, um corpinho legal. Ele falou, agora eu vou arrumar uma varoa. Quem sabe assembleana, cabelo comprido, tudo legalzinho. Deus olhou para ele, Jeremias 16:1, Jeremias, não tome mulher nesta terra, e nem tenha filhos com ela, porque não é a hora. Existem tempos que Deus reserva para nós. Qual tempo Deus reservou para você? Trabalhar, juntar dinheiro, gastar, estudar, casar, se preparar para o casamento. Agora tem um porém, quem está esperando em Deus não se cansa. Você pode estar com 40, 50 anos, não se cansa. Quem espera em Deus, não nos seus argumentos, não na palavra de homem. A Bíblia diz em Jeremias 40, 29 ao 30, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas de águias e não se cansarão. Se você está esperando em Deus, Deus está dizendo aqui, não tem cansaço para você, tem renovo. Você pode casar com 20 ou pode casar com 40, mas você está esperando na minha presença, Deus está dizendo, não tem cansaço. Por que Esaú se estrupiou, se arrependeu? Porque ele tomou uma decisão precipitada quando ele estava cansado. Irmão, eu estou falando de um homem que é caçador, vive no meio da mata, pegando sol escaldante durante o dia, geada violenta durante a noite. Você acha que ele ia morrer de fome? Esses camaradas sabem até a raiz para comer do mato e não passa fome. Aqui, ó, semanas acampado. Mas ele falou, do que vai me servir? Eu estou cansado a ponto de morrer. Tomou uma decisão, vendeu o trem da primogenitura. Aí Jacó entra em cena. Jacó, vocês conhecem toda a história, para correr, para ganhar tempo. A Bíblia diz que Jacó, ele sai das terras do pai dele,
e vai para Padã Arã, na terra de Labão, tio dele, para construir uma família. E no meio do caminho, Gênesis capítulo 28, verso 15, a Bíblia diz que ele deita, coloca uma pedra como travesseiro, porque por costume a pedra ela absorve muito calor, e à noite é muito frio. Então ele deita naquela pedra e ele abre os olhos, ele tem uma visão, ele vê anjos subindo e descendo. Aí ele olha e fala: o Senhor estava aqui, eu não sabia. Aí Deus olha para ele e falou assim: Jacó, eu sou o pai de Abraão e de Isaac, e estou me revelando a você. Eu vou te levar em paz e vou te trazer em paz. Guarde isso. E eu não te largo sem que antes eu faça o que eu prometera. Gênesis capítulo 28, versos 15. Irmão, existem profecias que são condicionais. Quais são profecias condicionais? Profecias que dependem de você interagir com Deus. Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comerei do melhor desta. Para comer do melhor da terra, nós precisamos querer e ouvir a Deus. É condicional. Agora, existem profecias que são incondicionais. Isso aqui, o que Deus estava falando para Jacó, não depende de você crer. Não depende da tua vontade. Eu vou fazer na tua vida, você acreditando ou não. É o que ele está dizendo. Por que tem muitos jovens dando murro em ponta de faca? Por que tem muitos irmãos que não param na igreja? Vai estar no terceiro casamento, 5 filhos, um de cada um. E não, as coisas não engrenam, não anda. Porque Deus está dizendo: enquanto você não entrar no eixo, no plumo, eu não te largo. Tem gente que fica enfiada atrás do microfone, atrás do violão, atrás de algo. Deus está falando assim: meu, o seu tempo de cantar passou, eu quero te levar para a rua, gastar sola de sapato, é lá que eu vou mostrar a minha glória. E fica rodeando. E Deus está dizendo: o meu propósito é mini, filho. Tem situações que Deus não abre mão de você. Eu nasci na igreja e meu sonho é ser pastor. Não sei se eu contei isso para vocês. Nunca. Minha mãe nasceu a Deus é amor. Minha mãe chegava para mim e falava assim: filho, eu vi você cantando, eu vi você pregando. Sabe o que eu fazia com ela? Quem lembra da escolinha do professor Raimundo? Irmão, levanta aí, não é pecado não. Estou falando de 40 anos atrás, hoje em dia é. Aqueles 40 anos atrás não tinha nada obsceno. Eu fazia que nem o seu boneco, quem lembra? Agora eu vou para a galera descosta. Eu dava risada dela. E ela voltava chorando: eu vi você cantando. Eu cantando, eu vi você tocando, expulsando demônio. Eu falava: mãe, as irmãs estão te enganando. Eu vou pra galera eu caía no chão, irmão, eu vou lá. Dava risada, cara. Eu ia na igreja, eu era firme. Mas dependendo de oferta de igreja. Meu pai era um baiano, muito intelectual, fiz 2 faculdades, um monte de curso. Eu falei para Deus: eu nunca vou depender de cesta básica nem de oferta de igreja. Pregar? Jamais. Posso virar um empresário e ajudar, mas eu não. Mas o tempo foi passando. Ele me curou. Começou a nutrir a minha alma. E eu lembro que um dia eu estava estudando, fazendo a segunda faculdade. Eu estava sentado estudando para a prova e estudando para a faculdade de teologia. Não estou falando isso que você faz em qualquer igreja, não. Falo pelo SICAR, não pelo SICAR. Falo pelo MEC. Se eu for para a China e pelo Japão, o meu diploma lá vale. Eu falei: Deus, eu não quero isso. Ele falou: filho, levanta a cabeça e olha. Eu olhei e vi a janela. Eu via pessoas correndo atrás de prazer, passeio, gente fazendo um exercício atrás de um corpo perfeito. O Espírito Santo falou: o que você está vendo? Eu falei: eu estou vendo pessoas correndo atrás de companhia, estou vendo pessoas correndo atrás de prazer, estou vendo pessoas correndo atrás de um corpo perfeito. Deus falou assim: saiba bem, que aonde você for eu vou te abençoar, mas eu não te largo sem antes eu cumprir o que saiu da boca da tua mãe. Irmão, mas onde que entra meu livre-arbítrio, irmão? Pelo amor de Deus. O seu livre-arbítrio, ele vai até a parede da soberania de Deus. Você vai para onde quer, mora onde você quer, estuda onde você quer, casa com quem você quer, trabalha onde você quer. Mas quando bate na parede da soberana vontade de Deus, aí ele para sol, ele para a lua, ele faz jumento falar com o profeta, ele usa menino para falar com o gigante, e ele mostra que ele está no controle. Então, se Deus tem falado algo a teu respeito, jovens, reveja seu conceito, porque melhor é obedecer do que. 4º ponto. A Bíblia diz que Jacó, ele chega na terra de Padã Arã e ele quer Raquel. Labão engana ele, que Labão é enganador.
No dia do casamento de Labão, no dia do casamento de Jacó, Labão embebeda Jacó. E como que é o casamento da cultura judaica? Eles entram numa tenda, normal, tem um monte de fruta, um monte de pão lá. O rapaz só vem e lava o pé dela e depois vamos pra... Entendeu? Naquele tempo tinha lua de mel. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Que nem meu pastor fala, antigamente tinha lua de mel. Tem gente que casa hoje em dia só tem a lua. Entendeu? Só tem a lua, o mel já foi. Aí Jacó ficou meio lá bêbado. Meio bêbado. Entrou e, vamos lá. Teve a intimidade com Lia, ou Leia, dependendo da versão da sua Bíblia. Na hora que ele olhou, ele falou, não, eu queria a Raquel. Novinha, tudo legalzinho, agora vem essa mais velhinha aí, vesga. Não, eu trabalhei por Raquel. Daí Labão falou, não, aqui a gente não tem costume de entregar mais nova antes do tempo. Trabalha mais 7 anos, eu te dou, Raquel. E eu acho lindo aqui, o texto vai dizer, em Gênesis capítulo 29, versos 20. E Jacó trabalhou 7 anos por Raquel. E aos olhos dele pareceu como se fosse poucos dias. Por quê? Porque ele amava ela. Agora a pergunta de Deus é, você ama o que Deus confiou na tua mão? Você ama? Você ama a sua igreja? Você ama a posição que Deus te deu? Você ama o ministério que Deus te deu? Você ama o seu chamado, os jovens que você lidera, as irmãs que você rege, o pastoreio que você tem, o talento para cantar e pregar? Porque quando eu amo isso, não tem impedimento para mim, não tem peso. Aleluia. Irmão, igreja é que nem a arca de Noé. Tem gente que é maravilhoso de conviver, mas tem gente que é difícil. Sim ou não? Mas se eu amo, eu não vejo peso. Eu faço com alegria. Eu vivi na igreja. Já fiz parte do grupo de louvor. Cansei de reger, cansei de tocar, cantar. Tem gente que é chato, tem gente que é difícil. Tem gente que às vezes não obedece, quer tocar, cantar. E aqui os músicos é uma bênção. Tem igreja que você vai e começa a pregar, os camaradas vão lá para fora, ficam mexendo no WhatsApp. Tem irmã que você não pode disciplinar, ela bate o pé, faz biquinho, sai da igreja falando mal do pastor. É difícil, não é fácil. Mas quando você sente paixão em servir a Deus. Jacó trabalhou 7 anos, você quer trabalhar 7 anos? E ele diz assim, parece que eu trabalhei uma semana. 7 anos eu trabalhei por essa mulher, mas parece que foi poucos dias, porque ele amava. Aí tem gente que o pastor fala, irmão, o pregador demorou para chegar, você pode cantar um hino da harpa? A irmã já levanta olhando para ela, pastor, só vê eu aqui, E ela já olha reclamando, porque junto com a rebelde tem a facção dela, tem eu aqui. Nem cumprimenta a igreja, pega o microfone, não dá a paz do Senhor, dá um ré maior, põe na cruz, amém. Você vê a diferença. Na minha igreja não tinha bandas, não tinha grupos, não tinha jovens que cantavam. Comunidade assim, a banda canta, acabou, a igreja pronta. E eu ficava sentado, eu lembro que era criança, eu ficava triste porque eu ficava vendo as pessoas cantando. Tinha gente que cantava, desenvolvia. Uma vez eu estava na igreja e a irmã até olhou para mim e viu que eu ia dar risada, porque ela cantava. E ela fazia assim, e ela se alegrava. Eu falei, não, fala mal, minha esposa não pode ser. Aí a cantora olhou para mim e parava da risada. Ela viu que eu estava risada porque ela cantava alegre. Eu falei, a igreja está ampliando, começou agora, 12 anos de igreja, a irmã cantava. E ela fazia, tirava o microfone. Não sei nem se ela entendia, né? Mas ela tentava fazer bilismo, que é e ela não sabia nada. Eu não sei, mas eu entendo que eu estudei. E ela se empolgava. Aí tinha uns, estava lá, foi na cruz, foi na cruz, um dia, eu vi. Daí alguém tinha que cutucar, canta aí junto. Tá. Se eu não servir a Deus, eu faço com alegria. Você já viu o momento de dízimo de oferta? Aqui no Brasil, o ladrão, ele pensa assim, o culto estava bom, agora começou a falar em dinheiro, ficou bom. Deixa no banheiro, deixa meu pneu no meu carro, vai dar uma volta. Na África, momento de ofertar e dizimar, sabe como que eles fazem? Eles vêm voltar aqui. É isso aqui. Na mão um pouco de farinha, na outra mão uma galinha morta e vem. Um passo que eles dão para frente, você pensa, está chegando no altar. Eles dão mais 3 para trás. Pá. É 1 hora cantando, eles batem palma. É hora de dizimar. É palma com a mão e com o pé. Aqui se o pastor falar, vamos fazer uma faxina aqui, os irmãos escapam. Eu estou falando aqui, falando no geral, na obra missionária. Aqui não tem, mas não está ligado. Mas o que eu quero enfatizar aqui, eu já vou encerrar. Nós devemos fazer com amor. Gênesis capítulo 32, versos
10. Jacó, ele chega no vale de Jaboque, presta atenção. Quando ele está passando o vale de Jaboque, ele para, ele se prostra, ele olha, ele fala assim: Senhor Deus, pequeno tenho sido eu diante das suas beneficências e fidelidade. Porque quando eu passei aqui, eu era um jovem, eu não tinha nada. Eu só passei com esse cajado de pastor. Mas eu trabalhei, o Senhor abençoou o trabalho da minha mão. E eu estou voltando. Jacó voltou aproximadamente com 60 pessoas, com um monte de servos, serva, ovelha. Ele tinha dinheiro, ele voltou rico. Mas por que Deus prosperou ele, irmão? Porque ele tinha um coração grato. E aqui que eu preciso que você entenda: a gratidão, irmão, é algo que está intrínseco em nós. É impossível você ser feliz ou prosperar sem ser grato. Spurgeon dizia: não há garantia de realizações ou de felicidade nas suas conquistas futuras. Você pode ter o melhor carro, a melhor casa, o melhor salário. Se você não é grato a Deus com o pouco que você tem, não há garantia de você ser feliz quando você tiver 1 milhão. Não tem garantia. Não tem. Uma das maiores bênçãos que eu recebi na minha vida foi no momento de gratidão. Eu lembro que eu já estava com meus 34 anos, casei com 37. Eu tinha dinheiro para comprar um carro bom. E eu gastei todo esse dinheiro e investi na obra missionária, uns 40 mil. E eu estava solteiro, com um carro velho, sem dívida, sempre fui muito administrativo, não me divido. E eu fui orar ali no monte do bairro dos Morros. Quem conhece? Alguém conhece? Tem alguns montes lá para orar. E eu lembro quando eu estava subindo, pastor, tinha lá alguns pregadores, alguns cantores. E eu estava triste. Eu estava pastoreando em Capela do Alto já fazia 4 anos. Começamos lá do nada. Ganhei um monte de alma para Jesus e as coisas estavam fluindo. Mas meu coração estava triste porque eu queria uma companheira. Queria alguém para estar comigo. Eu falei: eu vou orar. Peguei o violão, pus o violão na costa, peguei a Bíblia. Na hora que eu cheguei, os irmãos estavam cantando lá. Tinha lá o pastor João Paulo. Acho que algumas pessoas devem conhecer. Trabalha forte esse negócio de expulsar demônio. Tinha os pregadores, os cantores. E eles estavam cantando lá. E Miriam cantou. E o pandeiro comendo. E aquele poder. Eu triste. Eles falaram: o missionário Danilo aí, não vai dar uma palavra. Eu falei: eu preciso só orar. Subi um monte, desci lá embaixo, tirei o violão da costa, na minha cabecinha estava assim: o Senhor vai ouvir. Porque o Senhor pediu para mim um tempo e eu dei mais do que o Senhor pediu. E eu não estou pedindo emprego, nem dinheiro, nada. Eu dei tudo que eu tinha. Eu dirijo o mesmo carro há 18 anos. Falei: eu já estou beirando 40 e nunca troquei de carro. Eu saí de um Chevette para um Corsa. E agora eu não tenho nenhuma varoa para estar comigo. Eu lembro quando eu tirei o violão, eu fui colocar o joelho no chão e ia reclamar com Deus. Deus falou assim: gratidão eu não tenho visto em você. Eu vi Deus. Aquilo me constrangeu. Minha carcaça tremida. Eu comecei a chorar, pedir perdão para Deus antes de eu abrir minha boca e falar para Deus que eu estava insatisfeito com a vida que eu estava vivendo. Passou algum tempo, a minha futura esposa apareceu. Nós precisamos aprender a ser grato. A gente sempre cita isso aqui. 2 Samuel, capítulo de número 7, verso número 12. Ebenezer. Ebenezer é um grito de gratidão a Deus. Ebenezer é: até aqui o Senhor nos ajudou. Presta atenção. Quando eles derrotam os filisteus, Samuel vai lá e pega uma pedra e unge entre Mispa e Sei. Mispa, finalização. Conquista. Sei, início de história. Entre esses dois, ele unge uma pedra e ele diz: Ebenezer, até que o Senhor nos ajudou. Irmão, eles ficaram escravos durante 20 anos. Quando eles têm uma vitória, sabe o que eles falam? Deus, obrigado, porque o Senhor tem nos ajudado. 20 anos escravo, as pessoas não pesam isso aqui. Imagine 20 anos seu salário sendo comido por outra pessoa. 20 anos você plantando na terra os malequitas, os filisteus vindo e comendo. A Bíblia diz que eles empobreceram muito. Imagine 20 anos trabalhando e não tendo dinheiro. Então depois de 20 anos de derrota, eles têm mais motivo para ser grato ou mais motivo para reclamar? Não, só você pensar comigo. 20 anos na miséria, Deus me deu a vitória, eu tenho mais motivo para murmurar. Só que quando Samuel unge a pedra, ele diz: Ebenezer, é um grito de gratidão. A Bíblia diz que Deus deu vitória a ele e houve prosperidade e paz durante 39 anos. Aleluia! Aqui que eu quero que você entenda: quando você é grato a Deus pelo que você tem, a restituição de Deus vem dobrada. A restituição. E quem que pode restituir tempo
sexta à tarde, e eu ficava até a segunda à tarde, lendo Bíblia, orando, dançando, falando com o Espírito Santo, imaginando, pregando, falando do amor de Deus. E eu lembro que chegou um tempo na minha vida, que as pessoas falavam para mim assim, esse camarada é louco. Ele fala sozinho, o negócio dele é só Bíblia. E chegou um tempo que eu comecei a me indagar comigo mesmo, será que eu estou passando por algum problema psicológico? Porque meu negócio é só Bíblia, é só oração, é só vigília. Eu todo dia queria sentir o Espírito Santo, todo dia queria uma revelação nova. Eu comecei a passar, falei, será que eu estou entrando numa apneia profunda? Eu estou passando por uma crise. E eu lembro quando eu estava orando, veio no meu coração, Joel 2,25, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. E eu levantei dali alegre, mas também não entendi. Eu fiquei alegre, pastor, porque eu senti que Deus falou comigo, mas eu não entendi essa palavra. Aí o Espírito Santo foi falando comigo, falou, filho, quem tem o poder de restituir tempo? Se você trabalha numa empresa, você é lesionado, é comprovado que você foi lesionado, a empresa lhe restitui com dinheiro. Se você entra numa causa na justiça, você ganha, o juiz bate o martelo a teu favor, você é restituído em dinheiro. Agora quem que pode restituir tempo? Só Deus. Aí o Espírito Santo falou assim, você não está vendo, filho, você não está entendendo, mas cada momento que você passou sozinho, escolhendo estar comigo, quando eu entrar em ação na tua vida, você verá que valeu a pena, porque eu restituirei cada tempo da tua vida. Se coloca de pé, eu quero orar pela tua vida. A Bíblia diz que Jacó fica sozinho no vale de Jaboque e luta com o anjo. Quando ele luta com o anjo, Deus se revela a ele e muda o nome dele. Agora aqui eu preciso que você entenda para me orar por você, já passei 5 minutos. Todo mundo fala que ele viu Deus face a face, a vida dele foi mudada. Só que antes dele ver Deus, ele teve que passar pelo vale de Jaboque. E qual o significado do vale de Jaboque? O nome Vale de Jaboque significa Vale das Decisões. Eu sei que Deus falou no nosso coração. Toda vez que eu venho na igreja, Deus fala algo comigo. Você precisa ler mais a Bíblia, você precisa mais orar, você precisa liberar perdão, você precisa pedir perdão, você precisa trabalhar mais nessa área sua, você tem que ficar mais quieto, não sei. Tem que ser mais dado, Deus sempre fala conosco. Só que isso que eu quero que você guarde no meu coração, não estava no script. Mas enquanto eu orava ali, Deus falava muito comigo. Presta muita atenção. Deus, Ele reage muito mais do que Ele age pelo seu propósito divino. Eu vou repetir. Deus, Ele reage muito mais do que Ele age pelo teu propósito divino. O que Ele reage? Tiago 4,8 diz, achegai-vos a Deus e Ele, eu me achego a Ele é uma ação, Ele se achegar a mim é uma reação. Jeremias 33,3 diz, clama a mim, responder-te-ei. Eu clamar a Deus é uma, Ele me responder é uma reação. Então quando eu passo no vale de Jaboque, não importa a situação que você está vivendo, mas você toma uma atitude e você age, Deus, Ele se revela a você. Os grandes homens de Deus não foram homens que Deus se revelou e falou, eu quero você. Alguém já ouviu falar do William Billy Graham? Um dos maiores pregadores que o mundo já viu. Ele chegou a pregar para 127 países simultaneamente. Nunca aconteceu isso na história. Era um jovem simples. E sabe qual foi o texto que Deus falou com ele no meio do campo, quando ele estava ordenando a vaca? E ele tinha que estudar durante a madrugada, porque ele era ruim de português e matemática. Foi o texto que o jovem leu. Deus olhou para ele no meio do campo e falou, William, João 14,6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele falou, se Deus se revelou a mim, está dizendo que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, eu vou corresponder com esse chamado. E ele começou a ler Bíblia, começou a orar, começou a pregar para as árvores, as pessoas começaram a chamar ele de maluco. O jornal New York Times falou para ele, como que você conseguiu chegar onde você chegou? Ele falou, se você vê uma tartaruga lá em cima num poste, o que você vai imaginar? Aí o jornalista falou, eu imagino que alguém colocou essa tartaruga lá em cima. Ele disse, eu sou essa tartaruga. Mas um dia Deus se revelou a mim e eu correspondi com o chamado. E quando eu saí do vilarejo para outro, naquele tempo não tinha carro, era carroça, eu vi as pessoas entregues a jogatina, a bebida, e dentro do meu coração o Espírito Santo falava, William, te darei vida e saúde para pregar o meu evangelho. Ele foi um dos maiores pregadores, ganhou nações. Os maiores pastores dos Estados Unidos e presidentes foram orientados por William. Não foi alguém que Deus se revelou a ele como Isaías.
Foi um jovem que ia entender o chamado de Deus. Não, tá bom? John Wesley, um jovem que tinha problemas esquizofrênicos, ataques epiléticos. As igrejas fechavam e falavam para ele: você não pode pregar a palavra. Você começa a pregar, você tem ataques epiléticos, você cai no chão e você fica convulsionando. Só que ele começou a se trancar no quarto. Ele começou a orar 8 horas por dia. Fez um buraco no chão. Chegou um dia que veio um vento em forma de uma mão, bateu no peito dele, jogou ele na parede e falou: Wesley, levanta e vai, porque você já é esse avivalista no mundo. Ele ia pregar nas praças na Inglaterra, na Escócia. As igrejas fechavam. As praças eram no mínimo de 8 mil a 20 mil pessoas para ouvir a palavra de Wesley. E quando ele pregava, não era chá ou água com açúcar, era mensagens duras. As pessoas caíam no chão e ficavam convulsionando. Ele tinha que vir, pôr a mão, liberar perdão. E o avivamento cresceu. John Lake, Finney, Moody, não são pessoas que Deus se revelaram dizendo, são pessoas que começaram a interagir com Deus. E aqui eu quero entrar nessa palavra. Toma uma atitude, toma uma decisão. Feche seus olhos, eu quero orar pela tua vida. A gente sempre cita isso aqui para todo mundo. 1 Coríntios 2,9. Que os olhos viram, não viram, o ouvido não ouviu, nem desceu o coração do homem. É o que Deus tem reservado para a igreja. A gente acha que isso é céu. Não é céu. Isso é ministério. Calabastéria. É terra. É Deus dizendo para vocês, igreja, se você me buscar, o que os seus olhos não viram, usando nenhum pregador, o que seus ouvidos nunca ouviram, nenhum cantor cantando, o que o seu coração nunca sentiu, nenhuma manifestação espiritual em nenhum lugar, é isso que eu tenho para você. Quando eu era muito novo, eu vi muitas coisas. Eu vi paralítico andando, eu vi cego enxergando, eu vi mudo falando, morto ressuscitando. E no meu ministério eu não tenho visto muitas coisas assim. É mais palavra e oração. Mas eu não deixo de acreditar. Eu não deixo de orar. Aleluia! A Bíblia diz em Coríntios 12:31: busque os meus dons com excelência, e eu te mostrarei um caminho mais do que excelente. Quando você escolhe buscar aquilo que Deus tem para você, sabe o que Ele está dizendo? Eu vou te mostrar algo mais do que excelente. Feche seus olhos, cubra a tua cabeça. Eu não quero orar só para os jovens. Eu vou orar rapidamente e eu vou passar o microfone ao pastor. Mas eu quero orar para você que está na igreja também e tem um ministério. E dentro do teu coração queima. E às vezes você já enterrou esse talento. Deus usou Paulo para dizer: Timóteo 1,6, Timóteo, cuida em despertar o dom que foi lhe dado por imposição de mão. O cuidar no original significa anasópore. Anasópore significa joga lenha na fogueira, sopra no fogaréu, bota mais força, mais gás. Por quê? Porque tem muita gente que Deus te chamou para trabalhar, para servir, seja para cantar, para pregar, para ensinar, para contribuir. Mas Deus está falando: desperta, porque eu quero te usar mais. Aleluia! Feche seus olhos, amado Deus e soberano Pai. Eu vou orar por você, mas eu quero que você seja sincero. Eu não vou chamar ninguém à frente, mas eu quero que você pese as suas palavras diante de Deus nesse momento. Porque aquilo que você vai entregar diante dele, a Bíblia diz em Lucas 12:48: a quem muito é dado, muito é. E quem sabe ele possa te cobrar no momento inoportuno e não oportuno. Então, se você sabe que Deus tem algo na tua vida, um ministério, um chamado, coloque diante de Deus. Eu quero orar para que Deus não te largue, aleluia, sem antes cumprir o que Ele prometeu. A Bíblia diz em Marcos 13:31: passa o céu, passa a terra, mas a palavra dele não passa. Quando você está debaixo do propósito dele, você vê que o tempo passa, as oportunidades passam, a sua saúde, o teu vigor já não é mais o mesmo. As oportunidades que você poderia ter aproveitado há 10, 20 anos atrás passaram, mas Deus está dizendo: a minha palavra na tua vida não vai voltar vazia, não vai cair por terra. Amado Deus e soberano Pai, eu oro pela tua igreja, Pai. Eu peço que a tua palavra venha encontrar guarita, com lugar no coração do teu povo. Que o Senhor venha nos despertar nesta noite, Senhor, aleluia. Que nós possamos fazer essa chama do Espírito arder mais em nossos corações.
Senhor, eu sei que eu estou falando para a tua igreja. Tem pessoas que vai servir ao Senhor, Senhor, em frente ao campo de batalha. E tem pessoas que estarão na retaguarda, na contribuição, na oração, na intercessão, no apoio, meu Pai. Mas em nome de Jesus eu te peço, cumpre a tua palavra sobre a vida de cada um que aqui está. Daqueles que são mais jovens, as crianças, ou aqueles que já são anciões. A tua palavra diz, meu Pai, que no derramar do teu Espírito, os anciões voltarão a ter sonhos, os jovens terão visões e falarão em outras línguas. Então, em nome de Jesus, meu Pai, nós agarramos essa palavra e nós não abrimos mão da tua promessa sobre a nossa vida. Abre as suas duas mãos e repita comigo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu tomo posse da minha porção e por meio de fé eu me apodero e eu te agradeço em nome de Jesus. Feche a sua mão e dá um brado de gratidão a Ele pelas promessas cumpridas na tua vida, em nome de Jesus. Pode se assentar. Irmãos, eu já rompi com o horário. Eu tenho alguns livros lá no fundo. Se os irmãos puderem nos ajudar, eu dou 2 meses para estar acertando, amém? Tem algumas bíblias de criança, algumas bíblias mais para jovem, algumas bíblias em letra gigante. Nós damos 2 meses. Esse trabalho missionário que vocês veem, tem gente que já falou para mim: pastor, achei que você tinha algum empresário te ajudando, algum político. Não tem, é a igreja. Então quando a igreja compra uma bíblia, contribui, é com esse recurso que eu compro o cesto, abasteço o carro, pago o pedágio e faço trabalho missionário. E tem muita gente que fala assim: passa lá e ajuda o pastor. Meu irmão, não é o pastor. Graças a Deus eu tenho a minha vida estável. Graças a Deus. É por isso que eu consigo investir em missões. Tudo que vem na minha mão eu ponho em missões. Amém? Quem entendeu, diga glória a Deus. Então, o que você puder nos ajudar, faça lá e nos ajude a fazer missões. Seja Jesus,